Vamos dar uma olhada, então, num plano geral, então, de como a gente consegue pensar aí num treinamento, né, estruturar o treinamento para desenvolver a melhora, principalmente aí da aceleração, mas também aí da velocidade, né? Mas como o foco sempre nos esportes intermitentes é a aceleração, tá puxado para isso, né? Mas enfim, né? O que eu acho que é mais importante entender dentro do que eu trouxe aqui no curso, depois a gente vai ter módulos específicos ali falando ali de mais a fundo da periodização, de métodos. Eu quero trazer aqui nessa aula, né, já que a gente está vendo tudo a respeito da velocidade é, linear e da aceleração, eu quero trazer o espectro geral, assim, o conceito geral do que você tem que ter na cabeça. Não é muito difícil é, pensar em como estruturar, pensar no treinamento da velocidade. O mais complicado, eu acho, é a gente não se perder nas ideias, né? Porque começa muita informação e começa a pensar em muita coisa, quando na verdade é bastante simples, cara. A velocidade é uma coisa que se você parar para analisar e estar acompanhando aí as aulas, os fundamentos, é uma coisa bastante simples, porque assim, basicamente você precisa começar a correr, né? E aí você vai ver agora, que eu quero trazer para vocês, uma ordem de hierarquia para você poder pensar. Então, retomando lá atrás, né, eu sempre falo para vocês que o atleticismo está nos extremos, a gente viu lá atrás, né, eu dei os exemplos, né, e o atleticismo aqui do lado da força sempre coloca a força máxima, o puxado para o LPO, que são os balísticos de carga pesada, e puxado para o lado da velocidade, né, a própria velocidade como a pliometria, né, como estímulos que aí que estão muito ligados com alta ativação em alta velocidade, né? E a gente viu também que eu falei, né, que quando você está nos extremos, você tem aquele balde que enche os outros baldes, né? O fato de você estar dando estímulos de velocidade, ele vai aí molhando os outros, né, outras qualidades, porque as capacidades são isso, né? Quando você aumenta a capacidade, expande capacidades, você puxa tudo como um todo, né? Então esse era o slide lá de trás, né? Então trazendo para agora, né, só para vocês terem uma base, um dos estudos que eu me lembrei aqui, até dos mais antigos que eu me acordo, esse estudo aqui de 2004, só para a gente trazer isso para cá, né? Repara, né? O pessoal que tinha treinado pliometria, o pessoal que tinha treinado agachamento, eu não lembro se eram 8 semanas, acho que eram 8 semanas ou 12, não lembro ao certo, tá? Depois vocês podem buscar na referência, mas repara no gráfico, né? O pessoal treinou lá agachamento, força máxima, tá certo? Depois lá acho que são 8 semanas, aumentou ali a força máxima, né? Mas você vê, treinou força máxima e teve alguma melhora, ainda que discreta, na taxa de ganho de força, ou seja, para o lado da velocidade aqui, né? Aplicar força em alta velocidade. Mas o pessoal que treinou pliometria, olha só que interessante, melhorou no início da curva, né? Onde você aplica a força em alta velocidade, melhorou bastante. Mas olha só, melhorou também na força máxima, ou seja, treinou pliometria e melhorou lá na força. Treinou pliometria, que é um método que está ligado aí, né, a rápida aplicação de força no solo, mas que está ligado com a velocidade e melhorou lá na força. Então eu quero mostrar justamente isso, como esses extremos estão conectados, né? Porque a gente fica sempre na especificidade, eu vou fazer isso porque é específico, aquilo que é específico e tal, mas se esquece, que eu tento mostrar isso, das capacidades. Cara, o estímulo na força é tão forte que ele vai molhar lá na velocidade. O estímulo de velocidade é um estímulo tão forte que ele vai molhar ali na força, cara. Então, é isso que eu quero mostrar. Então, a gente está vendo aqui justamente isso. O lado da pliometria, que é um lado muito ligado com a velocidade, aumenta a força. Então, assim, treinar pliometria, né, aplicar a força rapidamente, enfim, ele de alguma maneira chega até a força máxima, percebe? Tem esse caminho. E eu quero mostrar também que o inverso também é verdadeiro, né? Então, olha lá, né? Um exemplo, 14 semanas treinando força e você vê que melhora lá na taxa de ganho de força, né? Então você vê lá, a força em milissegundos, né? 200 milissegundos ali, que é a faixa onde a gente tem a aplicação de força, né? De força rápida. Você vê 14 semanas treinando força e você melhora lá. Ou seja, não é que você está fazendo só a velocidade ou só a força, percebe? Os extremos, eles puxam a curva, é isso que eu tento mostrar. Tá? Então, de uma forma geral,
quando a gente pensa num plano para melhorar aí a velocidade, né, a gente vai se basear num conceito que eu trago aqui dos sistemas complexos, né, a filosofia dos sistemas complexos, que é a dependência da trajetória. Tá? Então, formalmente, o que seria a dependência da trajetória? Né? Ela ocorre sempre que há uma amplificação positiva, pois, nesse caso, trajetórias dinâmicas iniciais próximas divergem posteriormente como função de pequenas diferenças em função das condições iniciais, de modo que o caminho tomado depende precisamente de onde o primeiro passo começou. Isso é a definição formal, né, que eu li aqui, mas para vocês entenderem o seguinte, né, a gente tem, dentro dos sistemas complexos aí, eu não estou aqui entrando no Franz Bosch, isso aqui é uma definição de sistemas complexos, de complexidade, né, da teoria da complexidade, e que você pode partir com dois sistemas complexos de um mesmo lugar e ao longo do tempo eles irem para cada um para um lado diferente. Porque, né, uma das características aí de sistemas caóticos é que você é dependente ali do que está acontecendo agora. Né? Então o que vai acontecer depois depende do que está acontecendo agora. Então assim, o passado em si não importa tanto, importa as condições iniciais que você sai. Né? Então, só para trazer uma ideia mais geral, né, que é o seguinte, né, que cada estado é dependente do anterior, né, e a ordem altera o produto. Existe, por exemplo, um exemplo fora do esporte, só para ficar mais fácil. Quando você tenta fazer o replantio de florestas, né, então esse é o caso aqui. Se você planta, né, o pinus, né, que é essa árvore que a gente tem maior, né, primeiro, você consegue depois plantar o carvalho e que os dois conseguem crescer na mesma floresta, tá? Essa que é a questão. Porém, se você planta o carvalho primeiro e depois tenta plantar o pino, o pino não cresce. E aí que tá. Então você vê como a ordem depende. Se você plantar pino primeiro e depois o carvalho, você vai ter os dois na floresta. Mas se você planta o carvalho primeiro e depois o pino, você não tem o crescimento do pino, você só tem o carvalho. Por quê? E aí vem a questão da dependência. Como o pino depende da luz, da orientação do sol, essa é a explicação. Então se você planta o pino, ele cresce, ele consegue buscar o sol e depois vem o carvalho que é mais cheio e tapa a floresta. Então quando o pino cresce, o carvalho não consegue bloquear, porém o carvalho precisa de menos luz do sol para se desenvolver. Então você consegue entender a dependência isso que eu quero mostrar, a dependência da ordem. Né? Se você planta o carvalho é muito, né, enche e tapa o sol do pino e o pino não consegue crescer. Tá? Então essa que é a importância aí desse conceito esse conceito aí dos sistemas. Né? Aí você vai falar, João, tudo bem, o que isso tem a ver com o curso aqui de velocidade, né? Então pensa o seguinte, cara, no treinamento esportivo a gente vê isso acontecer também, por exemplo, com a periodização. A periodização ela depende de uma certa ordem para funcionar. Por mais que você acredite ou não, use o modelo da periodização que você for usar, de certa forma você está preso nesse sistema, porque a gente sabe que você nunca vai poder chegar ali perto da competição, né? E começar a dar muito estímulo, por exemplo, de força máxima geral. Perto da competição, você já está mais dependente de estímulos mais específicos. Né? A gente dá estímulos gerais para chegar em estímulos específicos mais próximos à competição. Esse fator, se você inverte isso, ele realmente altera o produto. Interfere na periodização ou no desempenho ali. Se você chegar perto de uma competição e começar a querer trabalhar força máxima, um alto volume de força máxima, ou se você está perto de uma competição e começa a dar muito estímulo de força do tipo hipertrofia, você tem uma interferência negativa no resultado final, que é o desempenho do atleta, porque essa ordem importa. Tá? Então, por mais que você que escolha o modelo que você queira de periodização, a gente sabe que os estímulos gerais estão mais longe da competição, estímulos específicos, técnicos, né, como é o caso aqui, né, que é a parte justamente específica da periodização, ela tem que ser dada mais próximo e que, se você não tem tempo, né, inclusive, é melhor que você parta para estímulos específicos do que para estímulos gerais se você precisa de resultado para amanhã. Basicamente, a gente sabe disso. Você não vai conseguir arrancar perto de uma competição, faltando 2 semanas para uma competição,
querendo fazer muita força máxima ali, um alto volume de força máxima, um alto volume de treinamento geral, né? Porque vai ter interferências na hora do desempenho ali. Então é mais fácil que você aumente o volume de coisas específicas e vá para uma competição, né? A gente sabe disso. Então, o plano da velocidade é a mesma coisa, né? Se você viu ali, entendeu que tanto a força quanto a velocidade elas são os extremos de mais alta ativação, que as duas estão conectadas ali, sempre, né, molhando, né, toda a curva força e velocidade, todas as capacidades, a gente sabe que existe uma ordem de hierarquia em relação à força e em relação à velocidade. E aqui vale o mesmo quando você for pensar num plano geral de treinamento da velocidade. O físico, né, para o treinamento da velocidade e principalmente aí baseado na aceleração, o físico, você deve se preocupar muito mais com o físico, ter um volume muito maior e se preocupar primeiramente com o físico. Depois você se preocupa com os estímulos e por último, né, em menor escala de influência, tem a técnica. Tá? Então é muito mais importante que o seu atleta ele tenha condições físicas de suportar, de gerar força, né, de poder ter força ali no tornozelo, de poder ter o neuromuscular desenvolvido, também de ter tecidos desenvolvidos, a gente vai ver, né, porque a velocidade implica nisso, a gente está vendo a questão da velocidade justamente para proteger também a cadeia posterior, né, enfim, mas a força neuromuscular, eu penso muito mais nesse tipo de estímulo. O estímulo propriamente dito, que é correr, né, os sprints, vem em segunda ordem, né, mas menor do que os estímulos físicos, porque a gente vê também que, em termos de estímulos, você muitas vezes, tendo um estímulo de velocidade por semana, você consegue melhorar e muitas vezes manter o atleta por muito tempo e desenvolver uma velocidade. A grande questão do estímulo da velocidade é que você não pode deixar que fique muito tempo sem correr com a máxima intenção. Percebe? Eu não estou nem falando de técnica, estou falando, né? Justamente o estímulo de velocidade, que é você correr na máxima intenção de velocidade, é isso. Uma vez por semana você consegue ter benefício. O que você não deve deixar é que esse estímulo, que isso se prolongue por muito tempo, que o seu atleta fique aí 10, 15, 20 dias sem dar um estímulo de velocidade máxima, percebe? Isso que é o mais importante. Mas em termos de treinamento, uma até 2 vezes por semana você já consegue ter todas as adaptações necessárias para velocidade. Percebe como é pouca coisa? Por isso que eu tenho o estímulo como menor. Ele é importante no sentido de que você precisa de estímulo de velocidade para ter adaptação de velocidade, porém você precisa de muito pouca coisa. Uma vez por semana, como eu falei, se você consegue, começa agora, uma vez por semana que o seu atleta começa a correr aí, né, a ter contato com estímulos de velocidade máxima, como a gente viu, 30, 40 metros ali, poucas coisas, são poucas repetições, né, a gente vai ver depois, coisa da ordem de 100 metros ali, né, então você botando ele para fazer 4 estímulos de velocidade máxima na semana, você já consegue ter todas as adaptações, tudo que é necessário para o seu atleta desenvolver e ter toda essa cadeia de ativação e de adaptação da velocidade máxima. E por último, é a técnica. Então, assim, a técnica, como eu vi, ela é mais no sentido de melhorar a orientação de força. Tá? Como a gente falou, ensinar para o atleta onde ele deve aplicar força. Mas você vê, se você tiver que botar em ordem de grandeza, a técnica é a última coisa, é a menos importante das coisas. O mais importante é que esse atleta tem que ter condição física, de força neuromuscular, condição tecidual para resistir aí, né, a frequência de estímulos, né? E o próprio estímulo da velocidade que a gente viu é importante, mas ele precisa de pouco, uma vez por semana você já consegue ter muita melhora, 2 vezes por semana você já está em estado de treinamento, no estado de adaptação, né, desde que você atinge ali as velocidades máximas. E claro, a técnica para mim é o que menos tem importância. Eu coloco isso porque quando a gente trabalha com questões de prestação de serviço, o modelo hoje atual que a gente tem do nosso ganha-pão aí, né, é prestar serviço. Então se coloca às vezes um peso, uma carga muito grande na técnica, né? Muita gente fazendo coordenativos, enfim, a gente vê que isso é o que menos interfere, que isso é o que menos influi na questão da velocidade e principalmente da aceleração. Educativa de corrida, enfim, é o que menos influi. O que importa é a gente poder ali dar a orientação certa, né? E por isso que eu trouxe ali o quinograma, dar a orientação certa do que o atleta tem que fazer,
né, de como ele está correndo ali, alguns pontos como a gente viu na aula anterior, mas o mais importante é desenvolver tudo isso aqui. Se eu tivesse que jogar um dos três fora, eu jogo a técnica fora. Eu continuo com o estímulo e continuo preparando fisicamente, né, dando condição neuromuscular para que esse atleta possa, né, gerar estímulos e aplicar grande quantidade de força aí, principalmente na fase da aceleração, e uma grande quantidade de ativação de atividade neural quando a gente atinge ali a velocidade máxima, tá? Então, se você for pensar num plano, cara, pensa nisso, que seu atleta primeiro tem que ter um baita condicionamento físico, investe nisso, sempre que você melhora a força, você está melhorando a velocidade, e que o seu atleta tenha toda semana algum tipo de estímulo de velocidade máxima. É basicamente isso. A técnica você vai corrigir ali, enfim, mas ela não é fundamental, ela não é nem muito necessária. Como eu falei, eu uso a técnica para que depois o atleta possa ter um alívio, para que tenha uma melhor eficiência, mas ela não é basicamente necessária. Então, ficar perdendo muito tempo com coordenativos de corrida, tentando explicar muita coisa para o atleta em termos técnicos, não funciona. O que funciona é o estímulo, né, que é a velocidade, e o que funciona é ter capacidade neuromuscular para poder desenvolver tudo isso. O importante é essa ordem. Se você vai no físico, por os estímulos, para a técnica, não, e não o que acontece atualmente, né? Que todo mundo quer começar a correr, começa sempre pela técnica, faz um baita volume de técnico, né? Enfim, então trazendo ali de novo o slide lá do Pino e do Carvalho, né? Cara, o que faz desenvolver é você investir no físico primeiro, depois você cuidar dos estímulos, dar estímulos regulares e por último pensar na técnica. Então, se não inverte a ordem, né? Começa sempre com a questão física. Tá? E abrindo aí a questão física, né, como eu falei, a mais importante, nós estamos falando basicamente aqui desses métodos, né? A força máxima dinâmica, que é o método que a gente conhece, já sabe, mas dentro específico para velocidade, a gente está falando dos métodos principais. O trenó, a tração, corrida lastrada, certo? Os métodos de isometria vão ser muito importantes, a gente vai ver depois, né? A isometria tem um grande apelo de força relativa, a isometria tem ali a isometria oscilatória, que está bem ligada com o sprint, que a gente vai dar uma olhada depois. A pliometria que a gente já viu, né? Está totalmente ligada ali com com a velocidade máxima, né? O mais próximo que a gente sempre tem dos específicos de como a gente corre nos esportes. Então a pliometria tem essa versatilidade, ela tem esse ponto de ser bem próximo da questão dos ângulos, bem próximo das questões específicas, né? Mas também é um alto estímulo de velocidade, como eu falei, que molha lá e que ajuda você a aplicar mais força rapidamente. E os métodos de força excêntrica também, né? Então, condição excêntrica, ter capacidade excêntrica, os métodos de desenvolver treinamento excêntrico, de desenvolver força excêntrica, são chaves, né? Então, eu diria que esses são os métodos que você precisa se preocupar, né? Quem já está mais tempo comigo já viu ali os métodos de pliometria, já viu métodos como o LPO, enfim, eu não vou entrar nesses métodos aqui, eu vou entrar mais nos métodos complementares, né, que são ligados diretamente aqui com o treinamento da velocidade. Então, você não preciso gastar uma aula para explicar a força máxima, não preciso gastar uma aula explicando pliometria. Preciso mostrar para vocês os métodos que eu já não desenvolvi antes, né? Então, para isso estão lá os cursos, né? Mas a gente vai ver principalmente a tração, né? A condição dos isométricos e os excêntricos aqui, que são aí o que falta para completar toda a gama aí de treinamento que a gente precisa, né? Dentro da curva força-velocidade, e aqui focado principalmente aqui na velocidade.